Sejam todos bem-vindos. Ai. Espero que todos tenham descansado um pouco, né? Essa noite, animados para o dia de hoje. Ai, A gente começa aqui com a apresentação da Juliana Juliana Marçal, que vai falar para nós sobre o Pessoal, primeiro. quarto bloco, né? Terceiro bloco temático, que é o processo de trabalho, cuidado ao paciente e assistência. E aí a Juliana tem um projeto intitulado do protocolo à prática, transformando a segurança do paciente com a educação permanente. Então, esteja à vontade, Juliana, você tem 15 minutos. Obrigada. E aí a gente faz a sequência de apresentação de 2 ou 3 trabalhos e Eu vou depois aqui, Será que ele a vira pra cá? banca entra na discussão, né? Ai, aham. Então, bom dia a todos e a todas. Vou apresentar, então, o meu projeto de intervenção, então, do protocolo à prática, transformando a segurança do paciente em educação permanente. Então, esse projeto se deu, então, no contexto hospitalar, em qual eu trabalho, no Hospital Municipal, e por ser uma região de tríplice fronteira, a gente tem várias diversidades, tanto cultural, a rotatividade de profissional, a alta demanda, então, que reforça essa necessidade de estratégia educativa, porque, como é o único hospital, então, que atende toda a nona regional, é um dos maiores hospitais do oeste do Paraná, que somos nós. Então, ele tem várias demandas e dificuldades, então, para se gerir. Então, como eu trabalho dentro do setor da qualidade hospitalar, a gente tem inúmeros eventos adversos e não conformidade. Então surgiu, quando comecei a fazer o curso, então surgiu essa ideia de fazer um projeto de intervenção dentro do setor da qualidade, que através da educação permanente, então, transformar e melhorar essa questão de eventos adversos e não conformidade dentro do ambiente hospitalar. Então, como justificativa, né, essa questão de eventos adversos e não conformidade, ele transcende, então, os protocolos os técnicos que nós temos, né, e ele vai, então, corresponsabilizar as relações horizontais da equipe. Então, através dessas diversidades, a gente vai valorizar melhor o que a gente tem dentro da equipe, porque não é uma equipe muito grande, composta por administrador, enfermeiro, né, e gerente. Então, a gente, em conjunto com elas, nós pensamos assim, não, então por que não melhorar essa técnica de eventos adversos através das reuniões de núcleo de segurança do paciente que temos, né, uma vez por mês. Então, o objetivo desse projeto de intervenção foi fortalecer a cultura de segurança do paciente por meio das ações participativas da educação permanente, específico. Então, foi elaborar um diagnóstico participativo junto com essa equipe do núcleo, através dos profissionais, né? Programar essas ações educativas contínuas e promover, então, uma sensibilização dos gestores e das equipes multiprofissionais. Porque é uma cultura do hospital enxergar esses eventos adversos de não conformidade como uma ação punitiva. Eles não têm, assim, uma cultura de que eu vou fazer esse evento e vou fazer essa não conformidade para melhorar o sistema, para melhorar os fluxos, para melhorar os protocolos, não. Eu vou porque aquela pessoa fez errado, eu vou denunciar. Então, eu vou, meio que se fosse uma punição, esses eventos adversos de não conformidade. Isso vai gerando um índice horrível para o hospital, né? Porque a gente tem que, então, a cada mês, nós fazemos relatórios e mandando para a nona regional, para a Anvisa. Então, é muito evento adversos que não tem foco em atenção à segurança do paciente, né? Então, a gente pensa assim, não, isso aí tem que mudar. A gente tem que mudar nessas reuniões essa cultura e dizer que o evento adverso não é uma ação punitiva.
ele vem para fortalecer, então, as ações do hospital, o que realmente importa para a segurança do paciente. Então, na revisão de literatura, eu coloquei vários autores ali que falou da educação permanente, né, como a transição do modelo de treinamento técnico para a educação permanente, porque ele é um cotidiano como espaço de aprendizado. E a sobrecarga de trabalho e o dimensionamento inadequado, ele gera essa ideia de fazer evento adverso e não conformidade, prejudicando o outro, né? Então, a minha metodologia, então eu fiz, dividir, né, ela bem, porque como a gente tem um encontro uma vez por mês, então era mais fácil de eu ir fazendo esse projeto acontecer realmente. Então, eu sentei com a minha gerente e falei assim, olha, eu estou fazendo uma pós, e como eu percebo que nós temos um grande número de eventos adversos, e esses eventos, ele vem com nomenclatura errada, então, por que a gente não mudar, então, essa cultura do hospital? Começar por nós, da equipe mesmo, a melhorar esse índice. Então, eu peguei a rede de cogestão, né, que foi fortalecer a participação dos trabalhadores através das rodas de conversa e reunião, porque a reunião do núcleo, antigamente, era a nossa equipe da qualidade do núcleo e 2, 3 gerentes. Então, eu falei assim, não, vai lá e fala que é para todos, porque tem médico, né, equipe multiprofissional, falei, e a coordenadora, inclusive a direção, para a gente conversar e explicar para eles qual que é a real necessidade desses encontros e por que esses encontros é importante, porque nós apresentamos os indicadores hospitalar, né? Então, através dessa primeira reunião, a gente conseguiu, então, alinhar. Então, nós ganhamos, né, a confiança dele e houve uma diminuição do tipo de evento adverso. E na rede analisadora, então, a gente conseguiu, então, revelar, né, desafios como a comunicação limitada, a centralização da gestão e dificuldade na adesão aos protocolos. Porque, como a Patrícia tinha apresentado também no trabalhar sobre a comunicação, nós também tínhamos essa dificuldade, porque uma coisa que era acertada em uma reunião não era passada para outros setores. Então, quando juntava todos os setores, falava, opa, mas eu não tá... Então, essa comunicação não estava interligada entre os setores. E tinha uma centralização de gestão muito ali forte, que nenhum estava se entendendo com o outro. E a dificuldade na adesão aos protocolos, porque eles pensavam que nós, como qualidade, que padronizamos, corrigimos os protocolos, eles achavam que era só nós ali que tinha que seguir. E não, né? O protocolo, o fluxo, é o hospital inteiro que tem que seguir essas normas. E a rede explicativa, então, a gente buscou mapear os fatores que contribuem para a segurança no cuidado e identificar os nós críticos da instituição, que eram os eventos adversos e as não conformidades feitas de formas errôneas. Então, o público-alvo foi todos os profissionais integrantes da equipe e os multiprofissionais, que eram do núcleo de segurança do paciente. Então, nós fizemos essa roda de conversas, aproveitando as reuniões mensais que eu tinha. Conseguimos, então, junto com o núcleo e o NEP, capacitações relâmpagos nos setores, né, capacitações em loco, sobre o que realmente é o que seria evento adverso e o que seria não conformidade. Porque evento adverso a gente faz em relação ao paciente. E não conformidade, então, seria algo entre nós, equipes, só que essas não conformidades estavam sendo muito picuinha. Então, a gente falou assim, não, gente, não conformidade, a gente não pode, porque eu não gosto de fulano, e fulano não passou o plantão direito, ou fulano deixou de fazer um acesso, isso, aquilo, e notificando. Não, a gente tem que ter relacionamento, relação dessas não conformidades também, em relação à segurança do paciente. Então, a gente começou a fazer essas capacitações. Não conseguimos fazer esse mural de segurança, porque o hospital está passando por uma rotatividade de gerência muito grande, mas
se eu voltar de férias e ainda tiver a minha gestora, né? Então, a gente está tentando fazer, então, uma campanha interna sobre a segurança do paciente e tentar também esses multiplicadores que seriam os gerentes. Então, esses multiplicadores, que são gerentes que fazem parte do núcleo de segurança, seriam os multiplicadores da educação permanente dessa ação de intervenção. Então, o cronograma, né, está sendo executado entre o ano passado e esse ano. Não tem, assim, um valor de recurso, porque somos nós mesmos da instituição. Então, meus parceiros são a equipe multiprofissional, a equipe da TI, porque o nosso processo é todo pelo sistema TASI, e a gente tem um Moodle que é feito pelo setor do NEP, que são os treinamentos online, e o administrativo em geral. Então, a avaliação e acompanhamento, a gente sempre mensura pela participação desse grupo multiprofissional nas reuniões, e ela tem, assim, aumentado bastante, como eu falei no início, era sempre nós da equipe e 2, 3. Agora a gente tem na faixa de 20, 25, participando sempre nessas reuniões mensais. E como a gente faz uma roda de conversa, a gente não fica só em slide, então eu acredito que foi positivo, porque eles debatem mais sobre o assunto. E então, assim, o impacto que esse projeto teve foi o aumento, então, das notificações certas, né? Esse aumento ele não foi para coisa negativa, ele foi para positivo, porque eles começaram a fazer essas notificações corretas, né? E a gente viu, então, pelo índice de resolução desses evento de não conformidade. Porque o setor fazia o evento de não conformidade, a gente vem, lê, faz o relatório, envia para o setor, e não tinha resposta. Então, sempre fala assim, não adianta fazer evento porque não tem resposta, não tem nenhum retorno. Então, desde o ano passado, né, que a gente começamos a fazer esse projeto, então a gente sempre bate na tecla do gerente, eu preciso da resposta daquele evento. Então, a gente começou a ter uma resolução dos eventos enviados para os gestores. Então, a avaliação, né, desses aí, a gente então percebeu, né, que a eficácia do aumento das notificações, ele foi também feita essa conversão em plano de ação, porque os eventos eles eram respondidos de forma errônea e não tinha plano de ação. O plano de ação era conversado com o funcionário. Tá, mas conversado o quê? Tem uma lista de presença desse funcionário que você fez realmente essa reunião? O que foi pautado nessa reunião? Então, não tinha esse plano de ação nos eventos adversos. Então, a gente monitorou, né, a adesão das equipes, que era uma meta de 50%, e a gente conseguiu alcançar esses 50%. Que incluía, né, a equipe médica, enfermagem, administrativo e apoio. Então, como a integração ensino e serviço, a gente também pegou, em conjunto com o NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, então, do hospital, para a gente conseguir instituir e treinar, então, essa equipe sobre os fluxogramas, os protocolos coletivos, para a gente mostrar para eles a importância de se seguir, então, esses documentos. Então, as considerações finais, né, que essa intervenção, ela reafirmou que a educação permanente e o Plano Nacional de Segurança do Paciente, a Política, né, Nacional de Segurança do Paciente como eixo central, para qualificar o cuidado no SUS. Então, superamos o desafio dessa tríplice fronteira através das rodas de conversa e desse ciclo PDCA, que foi um ciclo que a gente começou meio ali tentar seguir, né? Então, a gente conseguiu, então, converter as notificações em melhorias a custo zero, porque nós não tivemos assim, que custear um programa para melhorar o indicador, não, foi tudo aquilo que nós tínhamos, né? O próprio TASI, o próprio sistema que a gente usa de tabulação. Então, foi um projeto de custo zero.
Então, valorizando o capital intelectual da própria instituição, que seria nós da equipe da qualidade. Então, esse legado então, é consolidar uma cultura de segurança não punitiva, então, que promove o aprendizado coletivo e o protagonismo do trabalhador. Então, conclui-se que a educação permanente ela é a ferramenta essencial para uma gestão pública ética, resolutiva e centrada na segurança do usuário. Porque muitas das vezes a gente encontra, né, dificuldade por ser um hospital de tríplice fronteira e nós temos assim, não temos só funcionários e colaboradores brasileiros, nós temos funcionários e colaboradores também estrangeiros. Então, quando eles chegam e a gente, como diz aqui, é um SUS, né, Sistema Único de Saúde, muita gente não conhece. Então, eles começam a ter uma ideia, assim, mirabolante, que a gente vai fazer isso, aí a gente tem que pegar e puxar ele e falar assim, olha, aqui não funciona assim, né? A gente tem isso, isso, isso. Então, assim, não tem como a gente fantasiar muito, porque a nossa realidade é diferente, né? A nossa realidade, eu acredito que a nossa realidade é meio que única aqui, porque a gente atende muita gente de várias culturas. Então, com esse projeto de intervenção, a gente conseguiu, então, dar uma melhoradinha e mostrar para eles a importância, então, de se seguir protocolos, fluxos, hipóteses, e de ter, então, uma importância maior na segurança do paciente. Porque nós tínhamos índice muito grande de queda, de flebite, de higiene, cirurgia segura. Então, assim, a gente tinha isso muito, mas muito grande mesmo. Então, eu pensei assim, então, por que não pegar esse projeto e transformar isso em uma educação permanente para que a gente melhore esses índices, então, hospitalares. E eu acredito, assim, que não está 100%, né, porque, como eu falei para vocês, o hospital está passando por muitas modificações, então, hoje eu tenho uma gerência, amanhã eu já não tenho, daí eu tenho outra. Então, assim, cada cabeça é uma sentença. Então, daí eu tenho que começar tudo de novo, falar assim, mas é esse projeto. Aí você fala assim, não, Juliana, isso aí é uma utopia e não está dando certo. Então, né, desde do meio do ano passado, que eu estou com a mesma gerente, então a gente está conseguindo realizar esse projeto e está dando certo. E essas foram as referências que eu usei aqui, né? Então, algumas fotinhas do nossos encontros, dos treinamentos. Muito obrigada. Tá? E aí nós vamos ouvir a Banca, Denise, Camila, esteja à vontade, depois um colega seu. Então. Bom dia aí para todos, todas. Juliana, ótima apresentação, muito bom escutar, né? Porque quando a gente lê o trabalho, a gente não consegue, às vezes, captar essa essência, esse envolvimento, né? Do autor do trabalho, enfim. Então, é muito bom escutar vocês, né? Que a gente consegue ter uma outra percepção sobre o projeto, né? Então, o seu trabalho, não preciso dizer, ele é de uma relevância enorme, e o que mais me chama a atenção é esse desafio, né? A gente fica se perguntando como pode, né, um hospital que atende uma diversidade de. A gente até falou isso na formação do médico, né? A gente teve o projeto da Mônica também, que trouxe essa questão, mas aí a gente ter isso no cotidiano de trabalho é um desafio muito grande, né? A gente tem uma formação que
a gente já tem um Brasil tão diverso, né? Quando a gente fica pensando, né? A gente tem doenças que acontecem muito mais no norte do país, que a gente ouve falar, e que no sul do país é muito raro de acontecer, né? O perfil epidemiológico, tanto das doenças contagiosas, né, como das doenças crônicas, ele acaba tendo uma certa diferença, né? E a gente tem que trabalhar com essa diversidade, mas ainda de país que vem impregnado da cultura, né, e que vem com várias outras questões que vão interferir nessa forma de você atender esse paciente, acolher esse paciente. Então, é complicado. Então, eu imagino o desafio que tem para você, né, para a sua equipe, para o hospital, né, pensar nas diferentes. Ontem a gente falou também um projeto da porta de entrada, né? Também nesse acolhimento, né, dessa diversidade. Então, acho que são várias questões que vieram aqui na minha leitura e, enfim, eu acho que, assim, parabéns, então, pela sua sensibilidade, pela escolha do tema, pela relevância, né, e assim, a expectativa de que essa estratégia vá fazer uma mudança significativa. Ela traz uma mudança não só para o corpo de profissionais que atua dentro do hospital, mas como também para a população que está sendo atendida, né? A gente sabe disso, né? A segurança do paciente hoje é uma questão muito discutida, né? E aí eu vou começar a fazer algumas. Eu tenho poucas sugestões para o seu trabalho, porque o seu trabalho está excelente, do início ao fim, né? Eu gostei muito da forma que você escreve, a forma que você apresentou as questões mais importantes, a metodologia, você trouxe as etapas bem discriminadas, bem apresentadas. Então, assim, eu não tenho muitas contribuições, mas diante, né, da excelência que você conseguiu alcançar com esse trabalho, eu acho que tem um ponto que eu investiria, tá? Se eu fosse você, eu investiria. Que não, talvez não até para submeter como TCC final, tá? Mas eu acho que você deve investir na revisão de literatura, trazer mais as questões relacionadas à segurança do paciente, a começar pela própria definição, tá? Você trouxe a lei, né? Mas a definição clara, né, e as metas que devem ser alcançadas, não precisa descrever toda a questão, mas eu acho que isso vai dar mais Mais ênfase no trabalho. poder de. Quando esse projeto de intervenção for lido por qualquer pessoa, ele compreender da importância, porque você fundamentou bem a questão da educação permanente em saúde. Mas eu acho que a grande questão é a segurança do paciente. Então, eu senti falta um pouco de você trazer alguns elementos, né, como a própria definição do Ministério, algumas experiências, né, de mudanças da segurança do paciente, um pouco essas metas que devem ser alcançadas. Por exemplo, você coloca uma definição, acho que na metodologia você fala de uma sigla SBAR, né? Eu fiquei curiosa, o que é isso? Né? E aí eu fui ver o que é. Então, assim, definir melhor, ter esse cuidado de definir melhor essas questões, porque o que é muito fácil para você, né? Porque isso acontece mesmo, porque a gente está ali no cotidiano, a gente sabe tudo sabe o que é, e a gente fala daquele jeito. Então, acho que é importante você definir. Tá? Eu fiz essas observações no seu trabalho escrito, eu vou mandar para a Terezinha mandar para você. Mas não necessariamente, eu acho que talvez as siglas, você prestar atenção, definir. Colocar SBAR significa isso, é importante para isso, isso. Rapidamente, assim, nada mais do que um parágrafo, mas eu acho que sobre a segurança do paciente, eu
colocaria um pouco mais para esclarecer o que, que é. E aí, aí você entra na importância, né? Você apresentou lá o SUS, falou um pouquinho do SUS, aí você entra com segurança do paciente e depois você faz aquele vínculo do SUS com a questão da formação, conforme está escrito, está excelente, você falando da educação permanente, da formação, e aí você traz até alguns problemas lá embaixo que eu acho que ficaram muito bons também, você localiza, mas também trazer alguma coisa mais da segurança do paciente, tá? Então, eu acho que isso foram assim, o que mais me chamou a atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui rápido. Não, acho que é isso. Eu acho que o básico mesmo que eu tenho de comentário seria em relação a essa questão de você explorar mais isso. Eu acho que seus objetivos estão bem colocados, né? Você seguiu bem as etapas, você conseguiu fazer essa vinculação com a metodologia bem também, né? E, enfim, eu acho que é isso, tá? No todo, meus parabéns, eu desejo sucesso, né? E realmente é uma coisa muito necessária, né? Eu acho que o Brasil hoje tem investido muito em segurança do paciente, né? Eu acho até que a gente tem curso lá de segurança do paciente, mas enfim, meus parabéns. Obrigada. Fiquei feliz de ler seu trabalho. Obrigada aí pela oportunidade. Posso? Então, Joana, tem sim o curso do Vitor Grabois, daquele Quali, não vou lembrar, mas depois eu vejo. A segurança do paciente, Juliana, é o carro-chefe hoje, na formação, na gestão. Então, ninguém, onde tiver saúde, vai ter segurança do paciente. Como o forte dela é no hospital, a produção de conhecimento ali está enorme, né? Ela já avançou para as salas de vacina, ela já avançou para as unidades básicas, para o serviço móvel de urgência, mas ainda o maior número de evento adverso está dentro do hospital, né? Então, é aquilo que o Lucas falou ontem. Tem até uma comparação com a indústria da aviação. Hoje é mais seguro andar de avião do que você entrar num hospital para realizar um procedimento, né? E as custas de que a aviação, ela evoluiu muito a partir do momento que ela implementou protocolos de segurança. Então, a própria política de segurança do paciente, ela bebeu na fonte da indústria das armas nucleares, né? Da indústria da aviação. Então, é com esse povo que a gente precisa andar. Dito isso, também faço minhas as palavras da Denise, né? Tudo que envolve segurança do paciente para nós é muito caro. Em especial, nessa turma, nós temos até agora a maior concentração de projetos com essa temática, né? Não sei nas de Canguçu e as de Barras, mas Oroz não foi um tema presente. E vocês aí destoaram, né? Com essa... E tudo que a gente está falando aqui para qualificar o trabalho de vocês é porque nós temos muito interesse, né, Denise? Interesse em vê-los em publicações como indexadas, em periódicos, mas interesses também em elaborar um material da ENSP mesmo, dentro do curso, como se fosse um livro-texto, como se fosse uma revista virtual. Eu não sei a Denise que está vendo isso, e os trabalhos de vocês vão para lá, né? Então, vão para lá garantindo a continuidade desse trabalho que vocês desenvolveram, o reconhecimento da ENSP Fiocruz nesse curso de especialização e, sobretudo, a possibilidade de alunos desse país inteiro, porque hoje existe uma rede de alunos de educação permanente no país. E com projetos de intervenção, vocês são a segunda turma, que está agora mais madura. A primeira ainda estava muito incipiente, muito presa em questões de pesquisa e tal. E vocês, então, vêm forte na questão de intervir no cenário de prática. Então, isso para nós não tem preço, porque vai ser o futuro, né? Vai ser o futuro. Hoje nós precisamos de projetos de intervenção. A pesquisa, ela tem seu grau de excelência, mas no território, em respostas rápidas e oportunas, precisam ser projetos de intervenção. Então, por isso que a gente traz essas necessidades de qualificação. E vocês não vão estar sozinhos, viu, Terezinha? Não se assusta. Não arrepie os cabelos, que nós vamos estar juntos a construir e ajustar todos esses detalhes aí, para que a gente consiga, então, fazer, né,
essa entrega para a sociedade. Na introdução, a Denise já falou, eu divido com ela, eu gostaria muito que vocês citassem a RDC 36, porque a política é o marco legal, né? Que vem do relatório de 99, que depois, em 2008, a OMS lança a cirurgia segura salvam vidas. Então, é importante a pessoa saber que isso tem uma árvore, né? Que vem, né? Tem raízes sólidas, essa normativa. E a RDC, porque é a Anvisa, né? Nosso órgão regulador, nossa agência reguladora dentro do país, na segurança do paciente. Então, talvez também, você é do núcleo de segurança do paciente, Juliana? Estou tentando lembrar. Eu sou da qualidade, ele está dentro do núcleo. Ah, e você tem uma equipe? A gente tem. Na verdade, a qualidade e o núcleo é uma só. Eu sei. Eu lembrava disso, eu só não sabia. E você, qual que é a tua formação, Juliana? Desculpa, porque eu não... A minha é pedagogia. Olha aí, hein? A saúde e a educação se apresentando. E quem que trabalha contigo da saúde nesse núcleo? Nós temos 3 enfermeiras junto. 3 enfermeiras e uma técnica. Essa é a nossa equipe daí. Olha aí. E elas trabalham com projetos assim, ou foi você que levou essa ideia? Fui eu. Ah, diga para elas que eu quero conhecer elas. Então, tá. Quero incomodar um pouco elas. Né, Terezinha? Vamos dizer assim para ela, olha, você apoia essa pedagoga aí, que essa pedagoga vai fazer mudança nesse hospital. Enfim, dito isso, eu acharia importante. E eu tenho certeza que vocês já têm isso, e se você provocar as enfermeiras, elas têm condição de te apresentar isso. Um panorama de quais são os eventos sentinelas do teu hospital. Nós temos. Exato. Então, isso eu senti falta ali, Juliana. Eu estou pensando assim, uma profissional que quero implantar um serviço de predição de risco para a segurança do paciente no meu hospital e quero olhar o TCC da Juliana. Então, você pede para essas suas colegas que você quer o mapa dentro do hospital, aonde que estão as unidades sentinelas para o evento adverso. Porque, de igual, eles não são, eu vou te dizer com bastante segurança, assim, mesmo sem conhecer teu hospital. Eles pipocam, sabe? Eles não são iguais. Não. Você vai ter um cenário no ambiente cirúrgico, um na sala de recuperação, um no centro obstétrico, um na unidade de neonatologia, um na UTI, um na emergência. A emergência vai virar a cabeça de vocês, porque vai ser tudo ao mesmo tempo. Então, isso é importante, cada unidade saber que ele tem uma individualidade nesse evento. E aí, para isso, eu já venho com uma sugestão para os seus objetivos. Então, para mim, os seus objetivos eles precisam ser mais operacionais, sabe? Eu gosto muito do promover, do fortalecer, mas eles não conseguem ser aplicáveis quando você precisa medir. E um projeto de intervenção, ele tem que ter respostas meio que imediatas. Eu estou falando em 3, 6, 9 meses, 12 meses, né? Porque é o período que você monitora os resultados daquela ação. Se em 3 meses você não conseguiu nada de resposta para aquela ação, para tudo, reúne a equipe e discute, porque ou o problema está errado, ou a ação está errada, ou a estratégia que vocês usaram de desenvolvimento daquela ação não está efetiva. Então, o monitoramento te permite isso. Você não vai chegar até o final do projeto para dizer, lamentavelmente, nosso projeto foi por água abaixo. Não, isso é um erro gravíssimo. O projeto ele tem que ter os olhos do dono, sabe? Então, eu colocaria implementar